Muito bom dia, fala povo, beleza? Cá estamos nós mais um dia. Então, dando sequência aí os vídeos que eu estava fazendo sobre temperamentos, acho legal porque temperamento é um assunto que engaja bastante, né? Todo mundo gosta, é um assunto interessante, todo mundo quer saber um pouco mais sobre si, todo mundo quer descobrir, né? Quem eu sou, como é que eu funciono, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, como é que eu faço para melhorar o que eu tenho de ruim, como é que eu faço para, né, colocar de fato e tocar nessa essência que só eu tenho, que eu tenho naturalmente, que eu posso ajudar a vida das pessoas, melhorar a minha vida, né, ser útil de algum modo. Eu acho isso barato, eu acho interessante mesmo, as pessoas gostam. Dito isso, eu venho falar com vocês que, por exemplo, o vídeo do colérico deu muito engajamento, o pessoal comentou, curtiu e tal. Os melancólicos assistiram, né? Os melancólicos me mandaram mensagem: nossa, cara, eu sou assim mesmo, eu sou temoroso, eu sou meio medroso, eu sou mais profundo mesmo, eu não gosto de conversa superficial. Eu acho legal, né? Essa interação, o pessoal se reconhece, acho muito da hora. E aí, alguns sanguíneos, né? A começar com uma menina do meu trabalho lá, a Poliane, já agradeço você, Poli. Mostrou para uma amiga dela e a amiga dela falou: nossa, e eu sou, segundo você estava dizendo, Poliana, eu sou sanguínea e eu quero saber o meu vídeo, quero saber sobre mim, né, como eu sou. Então tá, aqui vai lá, vamos falar sobre os sanguíneos, né? Chegamos então nos sanguíneos e falta o sanguíneo e o fleumático, né? Mais para frente falarei sobre o fleumático. Então vamos lá, o que diz respeito ao sanguíneo? Veja, uma vez que o colérico ele é quente e seco, né? Ele expande, resiste ao mundo. O melancólico, ele é frio e seco, né? Ou seja, ele resiste ao mundo, só que ele não expande, ele concentra, né? Ele traz para si as coisas. O mundo interior do colérico é muito grande. O mundo interior do melancólico é muito grande. O mundo do colérico é mais para fora, ele precisa exercer, jogar para fora o que ele quer, o que ele pensa, o que ele imagina. O melancólico não, ele concentra, ele traz para dentro. O sanguíneo, por sua vez, ele é quente e úmido, né? Ele expande, mas ele meio que envolve a realidade, as pessoas ao seu redor, né? Então, veja, ele expande, ele tem essa necessidade de colocar para fora o que ele quer, o que ele deseja, o que ele sente, o que ele imagina, né? A sua vontade. Mas ele não resiste ao mundo, muito pelo contrário, ele envolve o mundo, né? Ou seja, o símbolo o símbolo perfeito aí da simbólica, a relação simbólica do sanguíneo é propriamente o ar, né? Assim como o colérico é o fogo, o melancólico é a terra, o sanguíneo carrega esse signo de ar. E veja, o ar é esse ente natural que entra, invade, ele preenche os ambientes, né? Ele é leve, refrescante, enfim. Todas as pessoas dependem do ar, né, para sobreviver. Todo ser vivo, né, respira, olha que interessante. Então, assim, o sanguíneo é como que essa respiração, né? Esse sopro de vida na sociedade entre as pessoas. Porque o sanguíneo é essa pessoa mais leve, assim como o ar, né? Ele é expansivo, ele é úmido, né? Ou seja, ele expande nos ambientes, mas ele envolve as pessoas. Reparem bem, o sanguíneo, por ser muito expansivo e muito envolvente, geralmente ele tem essa característica interessante, fundamental, né? De chamar a atenção para si. São geralmente, né? Quando a pessoa é sanguínea mesmo, são pessoas muito alegres, muito divertidas. São pessoas que elas preenchem os lugares onde elas chegam, né? Todos os sanguíneos aí que você conhece são as pessoas muito expansivas, cômicas, alegres, divertidas, né? As famosas palhaças, no bom sentido, né, do termo, de levar alegria mesmo, de levar, né, essa jovialidade, essa contagiante, essa característica aí de alegria mesmo, de felicidade, né? De alegrar os ambientes onde ele chega. Ele é chamativo, né? Geralmente, quando você vê um sanguíneo no ambiente, são aqueles adultos, um sanguíneo adulto, são aqueles adultos que eles brincam com as crianças, eles têm esses comportamentos aí de diversão mesmo. Eles se interagem com as crianças amam os tios e as tias sanguíneas, porque elas se envolvem ali, brincam, rolam no chão, contam piada, botam no colo, jogam pra cima, né? O sanguíneo é sempre tem essa característica aí, né, dessa alegria. É muito gostoso ter um amigo sanguíneo, né? Eles brincam muito, se divertem, contam muitas piadas interessantes. Pessoas divertidas, pra cima, alegres, positivas, né? E elas envolvem, né? Elas se preocupam com o outro, né? Os sanguíneos sempre têm esse olhar aí para estar na presença do outro, né? De se fazer presente mesmo, de se preocupar, se envolver. Quando a pessoa está feliz, o sanguíneo sempre vai se alegrar. Quando a pessoa se entristece, o sanguíneo também sente, porque ele envolve a pessoa que está diante dele, né? Aquela realidade, ele vai sentir tudo que aquela pessoa sente, né?
Então, o sanguíneo, ele é muito disposto, ele tem essa energia, né? Assim como o ar, ele expande, o sanguíneo tem assim como o colérico também, essa necessidade de botar para fora o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está imaginando, né? Eles são muito bons na comunicação. Por quê? Vejam, dito que ele tem esse signo de ar, a fala, quando eu falo, sai ar na minha boca, não é isso? Então tem esse componente de ar que sai dos meus pulmões, que invade as minhas cordas vocais, né, com a musculatura da boca, e eu projeto o som, projeto a fala, a comunicação. Então veja, o sanguíneo tem essa característica muito forte de comunicação, né? Eles são ótimos comunicadores, são ótimas pessoas que sabem conversar, sabem falar, sabem se expressar de algum modo aí, utilizando a fala, né? Então, assim, são pessoas que vão falar, vão conversar muito, eles gostam de conversar, eles gostam de falar. E se eles não falam, se eles não comunicam, eles sofrem, eles têm essa dificuldade. Repara pra você ver, todo sanguíneo que ele tende a ficar mais preso, mais quieto, mais calado, ele fica incomodado, ele precisa estar conversando, ver gente, se envolver, né? Provavelmente do ar, um ar reprimido. Repara, o ar, naturalmente, ele nasceu para se expandir. Quando você reprime o ar, parafraseando aí a nossa, né, antiga presidenta, né, estocando o ar, quando você estoca o ar, ele sofre. Piada ruim, pelo amor de Deus. Enfim, o sanguíneo, ele tem essa necessidade de falar, de comunicar, de ver gente, de, né, se mover, se movimentar, estar no contato de pessoas em redes sociais. Opostamente ao melancólico, veja, e o fleumático gosta mais de ficar quieto na dele. Ele não tem necessidade de falar com as pessoas, de se comunicar o tempo todo. O melancólico também não, porque eles são frios, eles não são expansivos. O melancólico, por sua vez, não tem essa necessidade de estar no meio de todo mundo, conversando o tempo todo. Muito pelo contrário, né? As pessoas são frias, né? E eu sou frio. A gente tem quase que uma necessidade de ficar quieto, de ficar em silêncio, né? De pensar mais. O mundo interior funciona de uma maneira mais intensa. O sanguíneo, pelo contrário, não. O sanguíneo já tem essa dificuldade de mundo interior. A questão do sanguíneo é o exterior. Ele precisa jogar para fora. A vida do sanguíneo, ela orbita, né, nessa realidade exterior, externa a ele. Ele precisa jogar para fora, ele precisa comunicar, ele precisa ver gente, ele precisa andar, ele precisa bater perna, ele precisa se movimentar. Se tu pega uma pessoa que é sanguínea, por exemplo, e coloca ela para trabalhar, sei lá, em um ambiente que ela precisa ficar quieta, concentrada o tempo todo ali, fazendo um processo repetitivo, né? Não que seja ruim, mas é que demanda, né, a atividade, o ofício, demanda essa concentração, essa postura de ficar quieto, em silêncio, concentrado. O sanguíneo vai ficar muito incomodado. Vai ficar muito incomodado, né? Porque ele precisa comunicar. Um grande exemplo aí de profissões que requerem esse perfil, né, essa característica de um temperamento mais sanguíneo são vendedores. Veja, vendedores. O vendedor é o seguinte, ele não pode ficar quieto na loja. Ele tem que ficar o tempo todo andando, batendo perto, né, indo atrás do cliente. Olha, tá tudo bem? Aqui, gostou? Não gostou? Ficou bom em você? Não ficou? Olha só que interessante essa aqui, essa roupa, esse objeto, esse celular e tal. Ele conversa o tempo todo, né? Então a profissão muito própria do sanguíneo são essas profissões que demandam comunicação, demandam verbalização, interação social. Se ele está trabalhando num lugar que não tem contato, né, com outras pessoas, com outras realidades, ele vai sofrer. Muito provavelmente ele vai ficar injuriado, vai ficar incomodado, enfim. Então, olha, são pessoas muito alegres, muito contagiantes, né? Muito leves, né? As pessoas assim, muito positivas, de bem com a vida, algo astral o tempo todo. A porta tá ringindo ali, que coisa. O vento batendo. Tá, beleza. Então, assim, eu já entendi que eu sou assim. Eu tenho essa necessidade de ver gente, de comunicar. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou contagiante. E os meus defeitos, né? Isso tudo são virtudes do sanguíneo. E os vícios do sanguíneo, né? Quais são as dificuldades do sanguíneo? Vejam. O sanguíneo tem muita dificuldade com a superficialidade. São pessoas muito superficiais. Elas não aprofundam nos relacionamentos. Elas não aprofundam naquela atividade que elas praticam, né? Tudo para ela é muito superficial. E se ele não tomar cuidado, ele vai banalizar a realidade. Vai tratar com banalidade, né, as suas relações. Eles não se interessam tanto assim por aprofundar, né, nos seus relacionamentos, nas pessoas que eles se envolvem. É tudo muito superficial, muito superficial. Isso é o grande problema para o sanguíneo, né? Outra característica do sanguíneo aí, que é uma característica de dificuldade, né? Concentração. O sanguíneo tem muita dificuldade com concentrar, né? O ar é esse elemento aí de dispersão naturalmente. Então, o sanguíneo, por característica natural, né, desse temperamento, ele é uma pessoa mais dada à dispersão. Ou seja, ele se perde com mais facilidade.
se desconcentra com mais facilidade. Com muito mais facilidade, na verdade. Veja, há grandes diagnósticos aí de TDAH, né, que não é propriamente TDAH. Não que eu não estou dizendo que o TDAH não exista, muito pelo contrário, gente. Por favor, existe sim o TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade, né, de atenção, o déficit de atenção, né, e hiperatividade. Enfim, mas existe essa característica natural, né, do temperamento disperso, que é o sanguíneo. Ele se perde com facilidade, ou seja, ele está aqui, ó, trabalhando, está fazendo algo. Se passa uma pessoa perto dele, ele se dispersa com essa pessoa. Entende? Ele se perde com facilidade. Se eu estou lendo um livro, sei lá, e eu escuto o carro da pamonha passando na rua, eu lembro da pamonha, começo a pensar na pamonha, e meu pensamento já vai na pamonha, no milho, do milharal, na fazenda do fulano, que eu tenho que ir na fazenda no final de semana, e ele esqueceu do livro que ele está lendo. Ele se perde com facilidade mais. Não é? Outra característica assim, né, difícil, porque o sanguíneo precisa lutar para amadurecer, né, nessa realidade, é propriamente a obstinação. Ou seja, o que é a obstinação? É aquele foco, aquela determinação reta de que eu traço um objetivo, eu vou buscar esse objetivo, né, até eu alcançá-lo. O sanguíneo tem dificuldade de ser obstinado. Por quê? Veja, o sanguíneo é aquela pessoa, aquele indivíduo que ele olha assim, olha, cara, eu vou fazer, sei lá, odontologia. Vou entrar na faculdade de odonto, vou virar dentista, né? Começa a olhar faculdades, Enem, e busca aí a faculdade que ele quer fazer. Eu vou ser dentista, já começa a olhar jaleco, já se imagina dentro de um jaleco, já olha até para comprar um jaleco branco, né? Luvas e todo o aparato ali da odontologia. Passa uma semana, 2 semanas ali, ele tá encantado, né? E tudo encanta muito o sanguíneo, né? Sempre vai despertar nele essa magia, né, do vislumbre, né? Ele se encanta com muita facilidade. Ele tá lá olhando a odontologia. 2 semanas depois, ele fala assim, odontologia não é muito minha praia, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar Uber. Aí ele já passa a olhar para carro, bicho. Começa a olhar quais são os carros mais econômicos, mais confortáveis, mais viáveis, de manutenção baixa, que vai dar um retorno positivo. E ele, caramba, odontologia não é minha praia, eu acho que vou virar Uber. E aí começa a olhar carro, ele quer olhar e quer contato com pessoas que já estão trabalhando, faz conta, quanto que vai ganhar, se ele alugar o carro é interessante, se não alugar não é interessante, eu preciso comprar um carro, financiamento dá, financiamento não dá, e olha carro, ficou uma semana olhando carro. Cansei de não quero ser Uber não, o que eu vou fazer? Sei lá, vou comprar uma canoa, um molinete, eu vou pescar. Completamente assim, cara. E se você conversar com a pessoa que é sanguínea, é isso, bicho, é isso. Eles não têm meio que uma ordem interior do que eles querem, sabe? Um norte, eles não tem muito essa obstinação. Aí ele olha canoa e compra um molinete, e olha vara e olha linha e se encanta pela pesca, e quer comprar aquele chapéuzinho de pesca, quer comprar aquela roupa, aquela blusa de manga comprida para ir e olha aerosol, e olha repelente, e olha não sei o que tem, e olha isso. Ficou uma semana ali encantado. Cansei, cara, eu acho que eu vou comprar um rolo de pintura e vou virar pintor, vou começar a pintar a casa. Percebe que essa dispersão assim, no mundo, ele se perde, né, no que ele quer, no que ele deseja, na própria orientação. Então o sanguíneo tem que tomar muito cuidado com isso, com foco. Ele precisa ser uma pessoa mais focada. Ele precisa ser mais obstinado. Determinar uma trajetória e ir até o fim. Né, e chegar ao cabo daquilo. Né. Então o sanguíneo tem muito essa característica, né, de dispersão, de superficialidade. Né? E eu acho assim, no meu trato aqui, estudando, vendo na realidade, um tendão de Aquiles do sanguíneo, de toda pessoa que é sanguíneo, é a língua. Meu Deus do céu. Quem tá me ouvindo aqui deve estar pensando, putz, é verdade. E todo sanguíneo sofre disso. Porque parece não. O sanguíneo é movido pela fala, né? Ele fala muito ar, boca, né? Igual eu falei, laringe aqui, cordas vocais, boca e tudo mais. O ar passa por ele, esse movimento natural do sanguíneo, do ar de falar, de comunicar. Muitas vezes, e taxativamente, muitas vezes, o sanguíneo parece que pensa com a boca. É aquela pessoa assim que ele fala primeiro para depois pensar. Ele fala, só que quando ele fala, ele se arrepende. Pô, eu deveria ter falado isso, cara. Meu Deus, por que eu fui falar isso? Fala na hora errada, fala com a pessoa errada, fala o que não deveria falar. Então ele sofre, né? Ele sofre. Parece que o cérebro é na boca. Então quando a palavra sai na boca, é que ele pensa no que ele está fazendo. Então, ou seja,
tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Com as pessoas que você está falando, a informação que você está dizendo, né? Para quem, na hora certa, é verdade o que eu vou dizer, vai fazer o bem o que eu vou dizer, né? Eu vou contribuir com algo com a minha fala. Né? E muitas vezes o sanguíneo se enrola por falar demais, falar errado, falar com a pessoa errada, falar o que não deveria falar. E isso machuca, né? O próprio sanguíneo fala, não deveria ter falado, bicho. Eu me enrolei por causa disso. 90% dos problemas do sanguíneo tá aqui na fala. Conversa demais. Fala que não deve, fala que não deveria, né? Fala com quem não precisava ter falado. Então, assim, olha, ele precisa trabalhar essa continência do falar. Né? Dominar a linguinha, dominar a boca, para ele ser mais feliz. Então, veja, por mais que o sanguíneo seja uma pessoa alegre, contagiante, disposta, animada, né? Positiva, que leva alegria para os ambientes que ele chega, isso é necessário, isso é bom, isso é maravilhoso, gente. Ninguém gosta da vida no tédio, né? Pessoas carrancudas, chatas, de cara fechada, que não são felizes, não são alegres, não são positivas, né? O melancólico, por sua vez, já tem essa característica de, olha, eu vou colocar um óculos aqui, eu vou olhar para o mundo com esse olho da negatividade. Parece que tudo vai dar ruim, parece que nunca vai dar certo as coisas. O sanguíneo, pelo contrário, nunca vai dar errado. Tudo que ele se propõe vai dar certo. Ele tem esse olhar hiperpositivista. Então ele precisa equilibrar o olhar, né? Ele tem que ser mais comedido, mais equilibrado. Ele precisa ser mais profundo, né? Ele precisa refletir mais sobre as coisas. O mundo interior do sanguíneo, ele parece que é mais vazio. Né? Ele não tem essa riqueza de vida interior. Ele precisa pensar mais, raciocinar, demorar-se ali para criar impressões, para que ele não reaja rápido demais, que é próprio do sanguíneo. Ele tem a realidade se apresenta para ele, ele logo reage. Não, calma, cara. Você não precisa reagir, você não precisa dar opinião. Você não precisa se mover rapidamente assim, calma, respira. Você não precisa dar a resposta de imediato, porque senão você se enrola. Você precisa parar, ponderar, analisar, né, colocar ali os prós e os contras e medir de fato, né, as suas atitudes, as suas realizações, os seus projetos. Né? Então, é isso. E, muito bem, falando da fala, né? Tomar conta com a fala, bicho. Não precisa falar tudo. Você não precisa ficar o tempo todo comentando. Né? Eu fiz uma live da fofoca, né? E um determinado comentário lá foi sobre isso, né? Se há algum temperamento mais dado à fofoca. E eu falei, não, realmente, há um temperamento que se ele não amadurecer, se ele não tomar conta, a fofoca vai dominar a vida dele, que é o sanguíneo, né? Ele tem essa necessidade de falar. E como ele tem uma vida interior não tão bem desenvolvida, como eu falei, ele vai falar de qualquer coisa, vai falar de qualquer assunto. E o assunto mais fácil é o que? A vida dos outros. Vamos falar da vida de todo mundo. Vamos falar das fofocas aí. Vamos botar a fofoca em dia. Não é isso? Repara um grupinho sanguíneo quando junta. É uma alegria sem fim, mas vai falar dos outros assim lá longe. Gosta de uma fofoca, gosta de falar. O sanguíneo, muitas vezes, ele nem fala por maldade, ele fala só por falar. A necessidade de falar é tão grande que ele precisa estar falando. E no fim ele acaba falando coisa que não deveria. Não é isso? A mentira nunca, gente. Mentira nunca. Mas a verdade nem sempre. Não é isso? A verdade nem sempre. A coisa que você precisa estar no momento certo para falar. A pessoa certa para falar. Isso faz toda a diferença. E a verdade sem caridade ela é inútil, tá? A verdade sem caridade é inútil. Muito próprio nesse falar. Né? A minha fala, ela sempre tem que ter um objetivo caritativo, de ajudar, de amor ao próximo, né? De tentar resolver alguma possível demanda, algum possível sofrimento. Nesse sentido, a fala rápida, imediata, né? Sem ponderação, sem meditação, sem concentração, ela perde a caridade, porque ela é muito fugaz, ela é muito superficial. Eu perco a realidade da caridade e vira uma fala vã, uma fala vil, uma fala recheada e besuntada de veneno, não é isso? Então veja, é isso, meus caros sanguíneos. Seja feliz, continue nessa sua alegria, né, contagiante, nessa sua expressão bonita, né, que alegra, né, que traz leveza para as pessoas, para os ambientes. Mas tome cuidado, senhor sanguíneo, senhora sanguíneo, com falar, né, com a superficialidade da vida, né, e com a dispersão. Tome cuidado, seja mais conciso ali, seja mais obstinado, seja mais concentrado naquilo que você for fazer. Beleza, gente? 19 minutos e 30 segundos, que alegria conseguir ser mais resumido dessa vez, tá? Vai ficar faltando a do fleumático. E algumas pessoas me pediram para falar sobre a inveja e sobre a avareza. Mais pra frente a gente vai falar sobre esses assuntos aí. Tá? Tem muita coisa bacana que vai estar vindo aí. Há de vir, beleza? Então mande esse vídeo pro seu amigo sanguíneo, por favor, tá?
Compartilhe aí com as pessoas e marque seus amigos sanguíneos aqui também de baixo. Forte abraço, fique com Deus. Até mais.